hoje o nosso entrevistado é o Pércio Cordeiro. Tem mais de 10 anos de carreira no desenvolvimento de profissionais que desejam evoluir em suas carreiras, gerando impacto positivo nos negócios e nas pessoas ao seu redor, por meio do protagonismo, da alta responsabilidade e do fortalecimento de competências. Bem-vindo, Pércio. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, Pércio. Eu vou só colocar, Pércio, antes da gente começar, o seu Instagram. Se você quiser olhar para aquela câmera, falar dos seus contatos, fica bem legal. Tá bom, bacana. Bom, para me achar é bem fácil, né? Meu nome é diferente. Se pesquisar Pércio Cordeiro, vai me encontrar no LinkedIn, vai me encontrar no Instagram. Pércio com S, né? Tem uns Pércios com C por aí também, o meu é com S, né? Então, é fácil de me encontrar nessas plataformas principais aí. Estou mais atuante no Instagram e no LinkedIn. Muito bom, que ótimo. Que bom. Pércio, esse bate-papo, ele vai ser... A gente vai falar de liderança, de líderes, na carreira e na vida. Boa. Existe diferença de líder na carreira e na vida? Olha, a gente exerce liderança de diversas formas, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E a primeira liderança que a gente exerce, ou é bom que a gente tenha consciência sobre isso, é a liderança de si mesmo. É importante que a gente saiba se conhecer e saiba liderar nossas próprias ações, nossas próprias decisões de uma maneira que isso faça sentido, que nos leve adiante, né? Então, a liderança não é só aquele conceito de que, puxa, eu vou liderar alguém, vou liderar outras pessoas, vou estar numa posição de comando, né? Tem várias esferas da liderança, vamos dizer assim, né? E a primeira delas é a gente saber liderar a nós mesmos. A própria vida. A própria vida. Isso tem a ver com a vida pessoal e tem a ver com a vida profissional. Dentro da vida profissional, aí fica mais evidente papéis de liderar outras pessoas, né? E a gente pode se desenvolver nisso, tal, que é esse, inclusive, o foco do meu trabalho. Apesar da gente também liderar ou exercer algum tipo de liderança na nossa vida pessoal também, né? Como a liderança no contexto familiar, seja em relação aos filhos, seja em relação a outros parentes próximos, etc. A própria casa, né? A própria casa, né? Precisa as de mulheres, liderança. O papel de liderança, a figura de líder, ela vai ser importante em muitos momentos, né? Então, às vezes a gente não está consciente disso, né? Mas a gente está exercendo liderança o tempo todo. O tempo todo, seja numa liderança que tem a ver com organizar, combinar as coisas, mostrar o caminho, seja influenciando as outras pessoas, né? Com a nossa conduta, com o nosso exemplo, com as nossas, reflexões. Então, né, liderar faz parte da nossa vida, né? Eu vou pegar um gancho aqui, só para você falou de tudo isso, a gente esqueceu de falar que a gente tirou do seu próprio Instagram uma frase. Quando falamos com um chefe, sentimos que ele é importante. Quando falamos com um líder, sentimos que nós somos importantes. Legal. Né? E dando gancho nisso, eu achei essa frase fantástica, muito legal, muito. Porque é bem isso, né? E a gente aqui em todo o nosso podcast, nós vamos falar exatamente em cima dessa frase. Vamos sim. Mas eu queria saber, Pércio, da tua história, né? Quem é o Pércio? Como é que foi a trajetória dele para ele chegar aqui como um desenvolvedor de profissionais do mercado, de liderança? E como surgiu esse interesse, né? Porque deve ter tido várias oportunidades. Como é que foi isso? Conta pra gente. Bom, a minha vida profissional teve duas grandes etapas, digamos assim. A primeira foi a etapa no mundo corporativo, onde eu atuei ali diretamente como profissional, como executivo, etc. E teve uma outra fase onde eu fiz uma transição, né, e atuei de uma forma mais independente, com o meu próprio negócio, né, mais voltado para o desenvolvimento de líderes. Então, eu comecei lá, fiz administração de empresas, né? Aquela decisão inicial, uma das primeiras decisões importantes que a gente tem que fazer na nossa carreira, apesar de não ser algo definitivo, é uma escolha que a gente já tem que fazer logo no início, né? A vida é feita de muitas escolhas. A primeira escolha foi, puxa, que faculdade que eu vou fazer? Acabei optando por fazer administração, que talvez naquela época, né, com aquela dúvida sobre o caminho a seguir,
foi aquela que talvez desse um horizonte maior de possibilidades, né? De trabalhar em diversas empresas, diversos segmentos. Então, eu fiz a administração na FGV e sempre gostei muito de tecnologia, né? Então, logo no início da minha vida profissional, eu trabalhei muito em empresas de tecnologia, trabalhando ali com projetos, né, de implantação de software, né, e tudo mais, nunca com um viés de programador ou viés muito técnico. Eu sempre gostei mais da parte mais de gestão, de processos e tudo mais. E nessa minha jornada aí no mundo corporativo, eu, aos 25 anos mais ou menos, eu já me tornei um líder, né? Recebi um convite... Super novo, né? Repentino, né? De, a partir de agora você vai liderar projetos, vai liderar pessoas, né? Foi aquela surpresa, né? E eu tive que me virar, né? Apesar de eu já, naquela época até, já tinha feito um MBA, uma pós, em gestão de negócios. No fundo, a gente não aprende muito como liderar na faculdade, ou nem mesmo no MBA, né? Então... Tem que ser na prática a mesma coisa. Por exemplo, no meu caso foi na prática. Eu tive que... Putz, agora eu vou ter que Eu quero me fazer virar. duas perguntas, né? Até saindo um pouco aqui do script, mas como você falou... Primeira pergunta. Você não acha muito cedo, até agressivo, a gente tem que escolher o que quer ser da vida aos 18, 17, 18 anos, né? E como isso se reflete depois na vida profissional. Você já começa com 25 e de repente te colocam como um líder. E uma pergunta que emenda, porque uma coisa está ligada à outra, é... Você acabou de dizer, com 25 anos eu já tinha que ser um líder. Como é que é ser um líder com 25 anos, né? Sendo que a liderança requer da gente tanta sabedoria, maturidade, experiência de vida. Paciência. Como é que a gente faz para conseguir driblar esse desafio? Porque muitos de nós somos líderes cedo mesmo. Quando você segue aquele caminho, né? Essas duas perguntas. Tá bom. Bom, a primeira de ter que fazer a escolha muito jovem é realmente desafiador, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa escolha de que curso vai fazer, de qual especialidade que a gente quer desenvolver. Talvez numa fase da vida onde a gente não tem muita noção. Então, a gente vai acabar usando referências, às vezes, de ou que a gente gosta muito, ou que outras pessoas sugerem que a gente faça, né? Então, de fato, é uma coisa difícil, até porque a gente... muitas vezes nem conhece tão bem quais são os nossos interesses, nem mesmo nossas habilidades, né? Tem coisas que a gente vai descobrindo ao longo da vida. É o tal do conhecimento, né? Do conhecimento. Depois que a gente emenda nele. A parte boa é que, mesmo que você faça uma escolha ali que possa ser equivocada, nunca é tarde demais. Eu acredito que não é porque, de repente, eu resolvi fazer medicina, depois eu descubro que eu não quero ser médico. Puxa, se a gente pensar, né, numa carreira que a gente tem, né, nosso tempo de trabalho tá cada vez maior, a longevidade está cada vez maior, isso significa que a gente vai trabalhar cada vez mais tempo. Sim. Então, a gente pensar que, puxa, se eu tive que fazer uma faculdade, eu escolhi fazer uma faculdade ali com 17, 18 anos, e com 25 ou 30 anos eu resolvi fazer uma mudança, começar de novo, nossa, a gente tem mais do que tempo suficiente, né? Verdade. Para fazer uma mudança, para escolher outros caminhos, outras expertises. Mas no teu caso, você escolheu o que você gostava, né? Ou você mudou? Eu arrisquei, né? Eu falei, vou fazer uma boa faculdade, que eu acho que isso pode me ajudar, me abrir algumas portas, né? Mas, enfim, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas em, puxa, fiz uma escolha errada, agora é tarde para eu mudar. Fala isso com 30 anos, sabe? Quando, na verdade, a pessoa tem mais 30 de carreira no mínimo, né, pela frente. Dá tempo de fazer novas escolhas. E eu acho que isso é bom, se a gente pensar. Até porque você não vai jogar fora o que você fez até aquela idade. Aquilo te trouxe experiência, vivência, que te ajudou a se tornar quem você é naquele momento. Então, fazer novas escolhas não é um problema, mas que, de fato, é cedo a gente começar e ter que fazer escolhas é cedo, né? Mas, pelo menos, a gente conseguir pensar bem e fazer uma escolha que tem algum embasamento no nosso interesse, algumas habilidades que a gente já percebe, aquilo que a gente, enfim, quer construir, já ajuda, né? Em vez de só chutar. Ouvir dizer que é legal... Sim. Né, o direito. Sim, então, eu vou fazer direito porque eu ouvi dizer, puxa, aí talvez não seja melhor talvez seja interessante também
quem está próximo desses jovens, tentar ajudá-los, né, a identificar as coisas. Sem dúvida, eu acho que tem... Lógico que tem aquelas pessoas que já têm meio que uma certeza, né? Eu gosto Sim. muito disso, eu quero, né, ser programador, né? Eu quero ser advogado e tal. Agora, tem muita gente que fica bastante perdida nesse momento, né? Sim. E existem hoje profissionais que ajudam nesse direcionamento de carreira. Verdade. Exato. Entendendo um pouco mais da personalidade da pessoa, entendendo um pouco mais, né, ali dos interesses, do jeito de ser. E isso ajuda, né? Direciona. Não é que é uma escolha certeira necessariamente, tem muitas variáveis, mas ajuda, né? Pelo menos que a pessoa se sinta mais confortável ali com uma escolha. E muitas vezes, ali, durante a própria faculdade, a pessoa fazer uma mudança ali também acontece, né? Sim. Faz parte Sim. aí Sim. desse Agora, jogo. voltando para a tua história, então você se tornou um gestor aos 25 anos. Sim. E como é que você enveredou para este lado da liderança? Você se apaixonou por ser um líder? Uhum. É isso que aconteceu? Você sabe que no começo, até você fez uma pergunta, né, Lu, sobre essa, puxa, se é cedo ou não é, etc. Eu acho que, não sei se existe o cedo ou tarde, né, para liderar. Eu acho que liderar exige ali algumas habilidades que, algumas delas a gente pode se preparar antes, outras a gente vai desenvolver atuando como líder, né? Sim. Então, eu acho que depende de cada pessoa, depende do interesse. Porque a gente pode se preparar para ser líder, né? Líder não é uma coisa que você nasce com esse dom e aí só aquelas pessoas com esse dom vão se Você tornar bons desenvolve líderes. a liderança? Sem dúvida. A liderança uma habilidade. habilidade. Ah. Na verdade, é um conjunto de habilidades. Sim. A liderança é algo complexo. Então, requer um conjunto grande de habilidades. E dificilmente alguém já vai nascer com todas essas habilidades. Sim. Tem algumas delas que talvez a gente associe primeiramente como uma habilidade nata, que especialmente as pessoas que já são mais comunicativas ou se comunicam bem, as pessoas que já têm aquela iniciativa de assumir a frente dos assuntos e tal, muitas vezes a gente associa esse perfil com as pessoas que já são naturalmente líderes. Mas tem muito mais coisa que compõe aí um portfólio de um bom líder, e não necessariamente essas pessoas vão ser os melhores líderes, né? Como é muita coisa, e cada pessoa tem as suas próprias habilidades, isso significa que a gente pode sim desenvolver um conjunto de habilidades que vai fazer com que a gente se torne um líder efetivo e possa se sair bem nisso. Cada um do seu jeito, não tem um jeito de ser líder, né? Tem várias formas da gente sair Inclusive bem. eu já vi, você tem um curso, né, que você fala de liderança e tal, Uhum. e você fala que tem vários tipos de líderes, né? Verdade. Tem os nomes e tal, e a característica de cada um, né? Uhum. E para você se descobrir qual líder você é e se realmente você nasceu para ser um líder, porque também tem pessoas que eu acredito que não têm essa habilidade, talvez não tenham esse interesse. Tem gente que nem quer, né? Nem quer. Sim. Eu conheço pessoas que nem querem. Sem dúvida. É através do autoconhecimento, Pércio? Sem dúvida. Até eu acho que assim, existe a parte das habilidades de liderança que podem ser desenvolvidas, né? Então, cada um parte das suas próprias habilidades naturais ali e podem potencializar isso, melhorando essas habilidades e desenvolvendo outras que vão ser requeridas para o exercício da liderança, digamos assim. Agora, tem um ingrediente que não pode faltar na hora da gente ser líder, que é querer, né? Porque a gente só se desenvolve, a gente só evolui se a gente quer. A gente não vai fazer isso porque alguma outra pessoa decidiu que você vai ser o líder. Se eu não quero, é muito difícil, né? A gente Importantíssimo isso que você está dizendo. Eu quero emendar uma pergunta. Se você está numa empresa, né, e no caminho normal da carreira na empresa, e uma pessoa é obrigada a se tornar líder, a gente sabe que isso acontece muito em empresas, né? Você consegue ajudar uma pessoa que não quer se tornar líder, mas tem que se tornar para que ela consiga... Não, porque existem empresas que têm carreira X e Y, né? Mas ela tem que ter equipe, ela tem que se tornar um líder. Você consegue ajudar? Legal. Se a pessoa não quiser, mas ela não quer, mas ela sabe que tem que seguir. Como é que faz num caso desse? Legal. Até, Isso acontece, que é a evolução Muito. natural, né? Acontece. O que acontece é assim, muitas pessoas, elas só conseguem enxergar
a possibilidade de crescimento em algumas empresas Exato. através de posições de liderança. Né? Algumas empresas, talvez mais conscientes, né, criaram lá a famosa carreira em Y, Exato. como você citou, onde, de fato, a gente consegue dar espaço, valorizar as pessoas que querem ter uma evolução com um viés mais técnico, né? E se tornam especialistas, né? Pessoas muito relevantes para o negócio, com boas remunerações, com um papel de liderança menos evidente, ali, né? Não com um time direto, né? Ou com uma liderança mais por influência. E por projeto, né? Por projeto. Agora, existem, de fato, né, pessoas que ou são, você falou forçadas, né, a liderar, ou forçadas a liderar, ou aquele convite, né, ou você aceita, né, ou então... Né, não tá fora ou do então jogo. não dá mais, tal. Ou então só enxergam na liderança, né, assumir um cargo de coordenação, de gerência, como a única possibilidade de ascensão ou de melhorar a remuneração, né? Então, de fato, para essas pessoas acaba sendo mais difícil, porque esse elemento que eu falei do querer, ele não está tão evidente, né? Porém, quando a gente faz um trabalho, né, de desenvolvimento de liderança, né, seja uma mentoria, um programa, né, de treinamento, etc., o que a gente tem que ajudar essa pessoa a fazer é entender ali, mesmo não sendo ali talvez a escolha mais natural que ela tem, que ela teve ali, ou ela se colocando numa situação ali de insegurança diante daquele desafio, puxa, não sei se isso é para mim, não sei se eu quero e tal. Eu acho que, em primeiro lugar, ela vai precisar vivenciar aquela experiência para ela ter certeza se ela não quer ou não. Porque eu já conversei com muitos executivos e gestores que contam, né, que, puxa, eu nunca quis ser líder. Mas aí um dia surgiu esse convite. Eu falei, puxa, acho que é melhor eu aceitar, porque senão eu vou perder a oportunidade, pode ser que eu fique muito cara para continuar numa posição ali, ali de analista, por exemplo, né? Então, tem gente que vivenciou e se descobriu como líder, mesmo naquela posição de assistir os outros líderes atuando, ela não se identificava. Puxa, eu não quero passar por isso que o meu líder passa. Eu não quero ter que lidar com um time, com esses problemas, né, de pessoas, etc. Só que aí a pessoa vai lá viver aquela experiência e ela percebe que, opa, tem algumas coisas que talvez não são tão difíceis para mim como eu imaginava. Tem coisas que estão me fazendo crescer, aprender. Então, tem pessoas que naturalmente se descobrem, né? E eu acho que isso é importante, a pessoa vivenciar e entender ali dentro daquela experiência, puxa, como é que ela está se identificando com aquilo e o que ela pode melhorar ou não. Agora, se é uma coisa, olha, puta, eu não quero, e você vai ter que ser líder, ela pode aprender algumas técnicas, pode aprender, né, algumas habilidades ali que vão fazer parte do dia a dia dela, mas talvez isso vai restringir um pouco, sabe, ela mergulhar de cabeça e evoluir como poderia. Então, a gente tem que, muitas vezes, ajudar ela a encontrar ali, puxa, o quanto isso pode te ajudar, qual que é o propósito que está por trás, né? Entender o que pode motivar a pessoa naquele desafio. Né? Você falou uma coisa importante, né? Muita gente fala, eu não quero lidar com o problema das pessoas. Problema pessoas, né? Uhum. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente, né? Porque muitas vezes a liderança, ela tá totalmente ligada a pessoas, né? Você tem que gostar de pessoas. Na verdade, a liderança, o que eu entendo da liderança, um dos papéis principais é lidar com as pessoas. Ou não, Pércio? Sem dúvida, né? Acho que e de que forma, né? E de que forma, né? O papel do líder está muito associado a gente desenvolver pessoas, a gente fazer um bom alinhamento, né? Engajar as pessoas para que algum objetivo seja atingido, né? De uma forma que as pessoas tenham clareza. Pô, por que eu estou fazendo esse trabalho? Né? E, puxa, onde a gente quer chegar? Né? Como a gente quer chegar lá? Isso tudo faz parte do papel do líder. E ele vai ser muito mais um guia, um facilitador, né? Alguém que vai ajudar a organizar, alinhar, definir ali quais são as expectativas e ajudar as pessoas, além de ter essa clareza, a se desenvolverem para que elas consigam exercer bem esse papel. Então, no fundo, o papel do líder é criar ali um engajamento, né? Dar uma visão para as pessoas com clareza, né? Envolvê-las, né, em torno dessa visão e ajudar as pessoas a se desenvolver, a crescerem nesse papel. Né? Não, sem que ele seja o dono de todas as respostas, mas que ele, junto com o time, consiga, né, de fato,
gerar resultado. Ou seja, desenvolver pessoas é parte essencial do papel de um líder. Né? Perfeito. Se não for a mais importante, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, é uma percepção que eu tenho. O melhor líder é aquele que não está mais preocupado consigo mesmo, ele está preocupado em desenvolver os outros, não? Pois é. Não é isso? Isso tem a ver com a frase que vocês a gente citaram começou. lá no começo. É. Ou seja, quando você conversa com o chefe, você percebe que ele é importante, ou seja, ele que tem o poder, ele que tem vai tomar as decisões, né? Ele que mostra, que define o caminho e a gente que siga, né? Sim. A gente que vá atrás. Quando a gente conversa com o líder, né? Segundo a frase que a gente comentou, a gente se sente importante, ou seja, essa habilidade de conseguir envolver e empoderar as pessoas para que elas se sintam parte das decisões, né? Para que elas se sintam também importantes nesse processo e queiram trabalhar junto com aquele líder, né? Estejam animadas em atingir aquele objetivo, é isso sim que diferencia, né? Um chefe de um líder. Sim. Um que dita o que precisa ser feito, né? E dá uma ordem para outro que envolve, engaja, escuta as pessoas, valoriza e ajuda elas a se desenvolverem. Perso, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que participa dos treinamentos, desenvolve pessoas, enfim, tanto com mentoria, como coaching, como em grupo também, né? Sim. Quando você identifica, a empresa te indica uma pessoa, olha, prepara para a liderança. Só que você identifica, depois de algumas sessões de coach ou de mentoria, que essa pessoa, ela não tem um perfil. Ela não gosta, ela não quer e ela realmente não tem o perfil. Tá. Ela quer estar no meio, porque também está tudo bem a pessoa querer estar, né? Ou fazer um outro caminho a não ser da liderança. Como é que você faz? Qual é a resposta que você dá para essa empresa? Qual é a resposta que você dá para o seu mentor, para o seu mentorado? Como é que você administra isso? Legal. Eu acho que assim, vai depender um pouquinho de como é que surgiu esse processo, né? Se era um processo de mentoria, por exemplo, ou coaching, cujo objetivo era desenvolver a pessoa para ela se preparar ali, para se sair melhor ali na empresa ou assumir uma nova posição. Se é um processo individual de coaching, né? Vai depender um pouquinho da expectativa da empresa. Esses processos ele ajudam muito nessa questão da autopercepção. Né? Puxa, como é que eu me vejo, quais são minhas habilidades, né, e tal, e o que eu quero, né? O que eu desejo para minha carreira, quais são as dificuldades que eu estou enfrentando. E nessa jornada ali, que envolve autoconhecimento, envolve a pessoa encontrar saídas para ela lidar melhor com as situações que ela vive ali no dia a dia, o que a gente vê é que tem pessoas que estão dispostas a encarar esse desafio, né? Olha, para eu me tornar um líder, para eu atender as expectativas da empresa, puxa, eu vou ter que ser capaz de fazer conversas difíceis, eu vou ter que ser capaz de falar em público, vou ter que ser capaz de pensar estrategicamente. Tem pessoas que vão se animar com isso. Apesar de ser difícil, não, puxa, eu quero, é importante para mim, para minha carreira. Tá. Pode ter pessoas que falam, putz, isso aí não... Eu não sei se eu quero, não sei se é o que eu desejo, que é o caminho que eu desejo para minha carreira, né? E essas reflexões fazem parte de um processo, né, como esse, e naturalmente podem ajudar em decisões de carreira. Porque no fundo, ao longo da nossa vida profissional, a gente tem que tomar muitas decisões, né? E eu acho que vai ser muito o momento de aproveitar aquele momento, aproveitar aquela oportunidade para a pessoa refletir. Puxa, será que estou no lugar certo? Será que é isso que eu espero como próximos passos? Será que eu colocar energia para seguir nesse caminho é o que eu quero fazer, é o que eu desejo? Aonde eu quero colocar a minha energia. Pois é. Então, eu acho que é isso, essas escolhas estão ligadas a isso. Né? Isso tem muito a ver com uma escolha da pessoa, inclusive versus a empresa. Né? Lógico que a gente, como um profissional que está ali apoiando, participando de um programa de desenvolvimento, se a gente for colocar isso, a gente tem que colocar com muito cuidado, muito tato, né? Sim. No nosso papel, eu não vou chegar lá, essa pessoa não tem perfil, a não ser que tenha sido um programa contratado exatamente para isso. Olha, eu queria que você me disse se essa pessoa tem ou não tem o perfil e tal. Se isso ficar claro e ficar combinado, tudo bem. Mas muitos processos são programas de desenvolvimento que vão ajudar a pessoa a refletir para que ela faça suas próprias escolhas de carreira, né? Porque a pessoa também tem que decidir se ela quer ou não, né? Se ela está disposta a
enfim, a encarar aquele desafio. Então, mas, por exemplo, se a pessoa, nesse processo, ela fala, Pércio, eu cheguei à conclusão que não é isso que eu quero. E como é que você fala? Então, o manejo, né? Como é que você, então, o que você orienta para essa pessoa falar para a empresa, por exemplo? Se ela te contratou particular para ela entender onde ela tá, o que ela gosta, o que ela quer seguir, botar a energia dela. O que você orienta? Porque é difícil, né? Porque você pode perder teu emprego, enfim. Sem dúvida. Eu acho que assim, são coisas importantes assim que eu acho que a pessoa pode refletir ali, como é que ela vai conduzir isso a partir de então, né? Se é uma coisa, puxa, eu tenho que já abrir o jogo aqui com a empresa e falar que não é para mim, ou eu posso fazer um plano, eu posso identificar internamente quais são outras oportunidades que vão dar ali, vão atender um pouco mais minhas expectativas. Então, muitas vezes o que a gente faz é construir com essa pessoa um plano de próximos passos, né? Legal. Como é que eu me comunico com a empresa? Sim. Como é que eu busco internamente outras possibilidades? Como é que, de repente, se eu não encontro internamente possibilidades, como é que eu programo ou planejo uma transição de carreira? Né? Então, existe algumas formas, mas o importante é a pessoa também não se precipitar, né? Descobri agora, então já vou pedir demissão. Não, calma. Eu acho que vale a pena você conversar com o seu gestor, pedir feedbacks, né? Sobre, puxa, como é que você está indo? O que as pessoas entendem aí como é que elas te valorizam, né? O quanto dentro da empresa você poderia contribuir de outras formas, né? Eu acho que tem alguns componentes que podem fazer parte de um plano de transição, um plano de mudança, quando a pessoa resolve, né? Olha, eu acho que esse caminho não é para mim. Então, né? Acho que tudo com uma boa conversa, um bom plano, né? Isso, pelo menos, vai deixar a pessoa mais segura e mais tranquila de tomar algumas decisões. Agora, Pércio, você falou uma coisa importante dos feedbacks, né? Eu diria que um coaching é um psicólogo também, né? Porque, assim, tem muita gente que tem dificuldade, pede o feedback, mas não consegue digerir o feedback. Como é que você ajuda essa pessoa a entender o feedback e como tem que seguir com os tais feedbacks, né? Tanto os que você joga, porque alguns você pode jogar fora também, né? Vamos falar a verdade. Queria emendar e perguntar, existe o feedback construtivo? Falam, não é o feedback construtivo, né? Que eles é isso mesmo? Ou isso aí é só uma nomenclatura para deixar mais leve a coisa? Legal. Olha, eu acho que o feedback é uma das ferramentas de liderança mais poderosas, né? Porque existe uma coisa que é o que eu acho sobre mim e sobre o meu desempenho. Né? Existe outra coisa que é o quanto as outras pessoas percebem. Né? Às vezes, a minha percepção e a dos outros pode estar parecida. Às vezes pode estar bem diferente. Eu posso achar que, nossa, eu estou indo muito bem, eu estou me comunicando de uma forma muito boa, muito clara e tal. E na visão dos outros nossa, esse cara é confuso, não entendo nada, fala sem parar. Né? E por aí vai. Então, o feedback é muito importante para que a gente consiga entender que percepções a gente está causando no outro. Afinal, as pessoas vão ter que... As pessoas lidam com a gente a partir das percepções que elas têm da gente. É verdade. Então, eu preciso saber, puxa, eu estou sendo percebido como um bom líder, um bom profissional? Né? O que as pessoas entendem que são fortalezas minhas? O que as pessoas entendem como pontos de atenção, pontos de desenvolvimento que eu poderia, né, trabalhar? E o feedback é a melhor ferramenta que a gente pode ter para coletar essas percepções das outras pessoas. Mas e como é que você faz o outro? Porque normalmente você vai pedir feedbacks para o teu chefe, para um par, para um subordinado, enfim. O outro entender. E para as pessoas serem sinceras, porque o feedback é uma coisa difícil, né? A pessoa, imagina agora um subordinado dando feedback do nada, assim, pro chefe, falando, olha, você está se comunicando mal. Claro. Sabe que existe, né? O feedback está muito associado a uma coisa pesada, difícil, né? E tal. Até porque, muitas vezes, feedbacks mal feitos ou mal dados no passado, né? Fizeram essa associação com uma coisa agressiva, negativa e tudo mais. Mas o feedback não precisa ser uma coisa pesada ou negativa. Apesar de abordar temas que têm a ver com o desenvolvimento do outro, a partir da minha percepção aqui, eu como uma pessoa que dá o feedback, se a gente parar para pensar, né, o feedback, ele é uma forma da pessoa trazer uma visão que pode contribuir com você e com o seu desenvolvimento. Sim. A pessoa podia ficar quieta, mas ela resolveu te falar.
a gente tem que lembrar de valorizar isso. Por mais que chegue meio torto, a pessoa tomou a decisão de compartilhar com você uma percepção dela quando ela podia ter ficado quieta. E isso pode trazer uma riqueza importante que a gente precisa valorizar, por mais que chegue de uma forma meio torta ali ou enviesada, tem alguma coisa por trás que pode ser um ponto importante da gente valorizar. Por mais que venha com uma fumaça ali, É isso junto, que eu ia te perguntar. eu acho que tem um fundo ali que a gente precisa prestar atenção. Sim. Eu ia te perguntar uma coisa. O ambiente corporativo é um pouco nocivo, né? Existem processos e processos de feedback. É o que a Natália falou. Num ambiente corporativo pode vir muito enviesado também esse feedback. Como é que vocês fazem, você junto com o seu mentorado, para filtrar isso? Porque eu acho que sim, existe muita gente que vai contribuir, mas muita gente que tem lá tá enviesado. E tem um outro ambiente que realmente é quando você está lidando com pessoas que realmente querem contribuir com você. Eu vejo uma diferença, sabe? Claro. Porque eu já participei dos dois tipos de processo e eu vivi na pele essa diferença. Como que você faz, principalmente com um ambiente que a gente sabe que é um pouco enviesado? Tá bom. Como filtra? Ótimo. Eu acho que assim, em primeiro lugar, muitas vezes feedbacks vão vir automaticamente, né? Sem a gente pedir, a gente já vai receber alguns feedbacks, seja porque a pessoa resolveu te falar, seja porque faz parte do processo formal de feedback da empresa, onde você vai ali ter reunião uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, que eu acho insuficiente, inclusive, mas tem aquele feedback formal. E tem também a possibilidade da gente pedir feedback, né? E quando a gente pede feedback, pode ser, até aproveitando sua pergunta, Natália, pode ser que as pessoas se sintam ali meio, né, não sei o que eu vou falar, vai parecer que eu estou sendo ali mais duro, mais agressivo, mas eu acho que é legal a gente mostrar, olha, eu quero me desenvolver, né, eu quero muito saber a sua percepção, queria muito que você contribuísse com o meu desenvolvimento, e aí a gente pode perguntar, né, pois o que você percebe como pontos fortes, né, coisas que eu faço bem, que características que eu tenho que você acha que são favoráveis, é uma forma de até começar essa conversa para que outra pessoa se sinta confortável. Tá. E depois disso, a gente pode trazer assim, puxa, qual é algum ponto que você entende que eu possa melhorar? Né? Onde que eu, que aspecto você acha que eu poderia fazer mais do que eu faço hoje? O que você acha que eu deveria fazer menos? O que eu percebo é só a pergunta é a chave, né? Eu acho que a gente perguntar e deixar a outra pessoa à vontade é muito bom. E para a gente também identificar, né, achismos de coisas que de repente podem ser mais concretas, e a gente pedir exemplos, né? O exemplo é o que melhor ilustra, né? Se a pessoa está falando assim, eu acho que você fala muito, sempre fala demais e não deixa as outras pessoas falar, você pode perguntar, puxa, me dá um exemplo de quando isso aconteceu, né? Qual a situação que isso aconteceu? Porque aí não fica aquela coisa generalizada, né? De que você sempre faz isso o tempo todo. Sim. Mas a pessoa ilustra, olha, naquela situação, naquela reunião, naquele caso ali com o cliente, você se comportou assim, assim, assado. Então, os exemplos ajudam nesse filtro, né? Porque a gente entende quando a pessoa está só jogando birra ali, né? E quer... colocar o dedo ali na ferida, que também a gente tem que observar que a gente pode ter tido algum comportamento que fez a pessoa reagir daquela forma, então isso é importante a gente saber para poder fazer esse filtro. Mas os exemplos são a melhor coisa, tanto que quando a gente treina líderes para dar feedback, uma das técnicas é a gente sempre trazer alguns exemplos junto, para a pessoa ter clareza de onde que aquele comportamento está aparecendo. E não uma forma generalizada que a pessoa pega aquele feedback e fala, você fala muito em reunião, por exemplo. Então, é como se ela falasse muito em qualquer âmbito da vida, ela é uma pessoa muito... Aí a pessoa, né, acaba achando que, não, é exagero, não é assim também e tal. E fica uma coisa muito genérica. E o feedback ele tem que ser mais específico para ele ser bom. Entende? Então, para ajudar, tem que pontuar. Quanto mais você pontua, mais exemplos você dá, mais fácil fica de entender. Sim, mais fácil fica para o outro entender. Puxa, né, independente se a pessoa, num primeiro momento, vai concordar ou não... não é nem entender, né? É respeitar. Né? É coisa importante de ouvir. Causar reflexão. E eu acho que esse é um desafio. Tem pessoas que vão ser mais reativas. Não, mas que põe o pessoal tá pegando no meu pé, né, e tal. O pessoal tá muito exigente, né? Ou então
tem algum complô contra mim. Existe um pouquinho, às vezes, a pessoa ficar um pouco na defensiva. Mas é importante para a nossa vida profissional, na nossa vida de uma forma geral, né? A gente dá atenção e olhar com atenção esses pontos, né, que chegam, porque dali podem surgir oportunidades da gente melhorar, evoluir, sabe, ajustar alguns comportamentos, algumas abordagens. Dando um gancho nisso, como é que você, nos seus processos, você incentiva a autorresponsabilidade, que é muito importante, a autorresponsabilidade, a autorreflexão, né, para que ela possa se desenvolver mais e entenda quem ela é. O que você... Como é que você incentiva o teu mentorado? Olha, eu acho que você falou em duas coisas, a autorreflexão e a autorresponsabilidade, né? Eu acho que a autorreflexão tem muito a ver com esse olhar para dentro, né? Quem sou eu, quais são minhas características, como é que é a minha personalidade, o que que me motiva, né? O que eu quero da vida e etc. Então tem essa reflexão associada ao contexto que a pessoa vive e tal, que vai ajudar muito a ela se entender melhor e se perceber. Isso a gente faz conversando, isso a gente faz usando alguns assessments que também ajudam, né? Assessments são avaliações, né, de personalidade e tal, que podem ajudar a trazer elementos para a pessoa pensar. Puxa, olha, aqui apareceu, né, tal característica, puxa, como é que será que isso se manifesta? Outra coisa é a autorresponsabilidade, que é a pessoa, de fato, assumir a responsabilidade pelas coisas, ao invés de ficar culpando o universo, que é uma tendência natural, né? Se deu errado, né? Se deu errado, se atrasou, se eu não fui promovido, etc e tal, peraí, isso deve ser culpa de alguém, né? O meu chefe não gosta de mim. Meu chefe não gosta de mim, a empresa não dá oportunidade e tal. E muitas vezes a autorresponsabilidade significa a gente atuar, a gente trabalhar naquilo que a gente tem controle, né? E não naquilo que está na mão dos outros, das outras pessoas. Então, a gente atuar naquilo que a gente tem controle, o que é isso? O que a gente tem controle? Nossos comportamentos, nosso pensamento, né? Nossa forma de encarar as coisas, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso me comprometer, aquilo que eu posso levantar a mão e dizer, olha, né? Desculpa, eu me equivoquei, né? E por aí vai. Coisas que estão no nosso controle, que estão associadas com o nosso comportamento, é o que traz muito a autorresponsabilidade, né? E isso, consequentemente, pode transmitir esse senso de responsabilidade para as outras pessoas, né? A responsabilidade, confiança em si próprio, pelo fato da pessoa se sentir de fato responsável pelo que está acontecendo à volta. Aquilo que envolve outras pessoas, o que a gente pode fazer no máximo é influenciar, né? A gente entender, puxa, não estão percebendo o meu valor aqui na empresa, né? E eu não sou promovido por causa dos outros. Puxa, o que será que eu poderia fazer de uma forma a evidenciar um pouco mais os meus resultados? A minha, enfim, alguma habilidade que eu tenho. Puxa, será que tem coisas que eu estou segurando aqui para mim, que eu poderia, né, de alguma forma, deixar mais evidente, né? Eu poderia falar mais sobre algumas coisas. Eu poderia pedir mais, me expor mais, me posicionar mais. É tudo autoconhecimento, porque você tem que olhar para você e refletir mesmo, né? Sim. E fazer perguntas para você, né? Exatamente. E não ficar culpando o universo, né? Mas isso que você falou de controlar o que está na sua mão é para a carreira e para a vida, né? Claro, tem a ver com a gente. É a alta responsabilidade da vida também, né? É na empresa, é na vida, em casa. É em tudo. No relacionamento. E quando a gente fala sobre a gente também focar muito... Existem 3 esferas, né? Aquilo que está no meu controle, aquilo que eu posso influenciar, que está à minha volta. Eu posso influenciar meu chefe, meu colega, e etc. E tal. Apesar de eu não controlar tudo que eles vão fazer ou achar, eu posso influenciar com a minha opinião, com o meu posicionamento. E existe uma esfera lá, que é a esfera do que está totalmente fora do nosso controle, que a gente chama, inclusive, de zona de preocupação. Ou seja, são coisas que não tem o menor controle sobre elas, sabe? Assim, a estratégia organizacional, sabe? Ou então, como é que está o mercado, como é que está a economia, né? E que às vezes a gente também se pega, não, mas é o dólar que está alto.
Não, o mercado está ruim, o cliente quer isso ou aquilo. São coisas que estão tão longe. Se a gente fica muito apegado, né, a reclamar ou a culpar elementos que a gente não tem a menor influência, isso vai gerar só preocupação, estresse, e a gente, né, aí tem a ver até com um pouco da inteligência emocional, de como é que a gente lida com tudo isso. E aproveitando, pegando esse gancho da inteligência emocional, quer dizer, qual é a importância da inteligência emocional numa liderança? Boa. Eu acho que uma das habilidades ou das qualidades de um líder que é muito importante de ser trabalhada e desenvolvida. Você desenvolve a inteligência emocional, claro, totalmente. A gente pode desenvolver. É lógico que assim, toda pessoa tem, dentro da sua personalidade, cada pessoa tem o seu próprio jeito de lidar com as emoções, né? Tem pessoas que são mais emocionais e tem outras pessoas que são naturalmente mais estáveis, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional a partir do nosso ponto de partida, que é, puxa, como é que eu lido com isso naturalmente, né? Se as emoções, né, fazem... as situações do dia a dia, né? Puxa, um problema, um erro, né, uma reclamação, alguma coisa assim que ativa emoções na gente. Como é que isso está me interferindo? Né? Como é que isso está interferindo no meu trabalho? Como é que está me afetando? Acho que é um bom ponto de partida para que estamos falando aqui dos líderes, né? Para que o líder possa entender ali, dentro do papel dele, que impacto, né, uma reação mais emocional pode trazer, né? E o quanto o líder ser ali, muitas vezes, a pessoa que justamente vai ser que vai ajudar o time a ficar calmo numa situação de dificuldade, o quanto o líder vai influenciar. O líder que fica extremamente nervoso e ansioso diante de uma situação vai fazer com que o time, ao ver o líder nessa situação, também fique ansioso dessa forma, né? Então, trabalhar a inteligência emocional vai ajudar muito com que ele consiga exercer a liderança pelo exemplo, né? Que ele consiga administrar um pouquinho, né? Puxa, qual é o grau de ansiedade ali que pode ser benéfico ali para o time ficar alerta, mas também não deixa as pessoas paralisadas ou ansiosas. Sim, né? Mas então, pelo que eu estou vendo, é essencial, né? Porque um líder que se desequilibra tudo e vai tudo se desequilibra, pode tomar decisões por impulso, com base nas emoções. No fundo, as emoções podem... né, quando as emoções estão... afloradas. Muito afloradas e tudo mais, isso pode fazer com que sejam despertados ali alguns comportamentos excessivos. No fundo é isso, né? Que a gente, inclusive, chama dos descarriladores, né? Que podem tirar a pessoa do trilho, né? Da liderança ou da própria carreira. Ou seja, muitas vezes características naturais ou até mesmo fortalezas que a pessoa tem, às vezes em situações de pressão, né? E quando as emoções estão mais presentes, algumas coisas podem aparecer de uma forma muito intensa. Seja a emoção em si, da pessoa ficar, de repente, mais desestabilizada ou preocupada em excesso ou ansiosa em excesso, como também a pessoa pode ficar mais autoritária, pode ficar mais quieta, pode ficar mais detalhista, mais centralizadora. Quer dizer, a inteligência emocional é cada um, dependendo de como você tem esse equilíbrio nessas emoções, cada um ação-reação, mas essa reação, cada um tem uma, é isso? Claro, porque assim, a gente não controla os sentimentos que a gente vai ter. Então, assim, eu fiquei preocupado, eu não escolhi ficar preocupado, eu simplesmente fiquei, né? Então, você não controla o sentimento. A gente não controla a emoção se manifestando, né? Ou pelo menos nos afetando ali. O que a gente pode controlar, naquela ideia do que está no nosso controle... Como você passa, né? O que eu vou fazer com essa emoção. Como é que eu vou lidar com isso e, consequentemente, vou reagir, eu vou me manifestar, eu vou me comportar. Isso a gente pode aprender a fazer. Por mais que a emoção esteja ali gritando, eu posso, de uma forma talvez um pouco mais racional, eu posso aprender como é que eu vou lidar com aquilo de uma maneira mais produtiva. Então, de uma maneira que a parte positiva continue, né? Ou seja, manifestada ali, e a parte negativa eu aprenda a controlar. Ou seja, a emoção pode me dar empolgação, pode me trazer senso de urgência,
pode fazer com que eu demonstre, né, animação e motivação para seguir adiante. Então, tem um componente emocional que pode ser positivo. Agora, junto com isso, se de repente isso aparecer de uma maneira muito intensa, pode trazer as consequências negativas, né? E acho que aprender, cada um do seu jeito, aprender a lidar com isso é muito importante num papel de liderança. É um treinamento constante, né? É. E junto com uma Sim. consciência, assim, gigantesca de reconhecer o que você sente e como é que você vai lidar com isso daqui pra fora. Pois é é. isso. É isso. Eu acho que é um trabalho constante, né? Porque a gente vai sentir novas emoções em diferentes situações ao longo do tempo, ao longo da vida. E eu acho que a gente está bem emocionalmente, a gente saber lidar com essas emoções de uma maneira equilibrada costuma ser bastante positivo. Ô, Pércio, como é que essa cultura da empresa, ela influencia nos líderes, né? E aí quando você faz os seus trabalhos de mentoria, você precisa entender profundamente da cultura da empresa para poder treinar essas pessoas seguindo esta linha. E aí, por exemplo, uma outra turma, que é uma outra empresa, é outra. Ou as técnicas, independente de onde você esteja, ser um líder você pode caminhar... Sempre igual, independente da cultura. Como é que essa cultura da empresa influencia no papel do líder? Legal, boa pergunta. A cultura da empresa, né, que é o conjunto ali de crenças, aquilo que se acredita naquela empresa, aquilo que se espera das pessoas, né, inclusive aquilo que é tolerado dentro da empresa, vai variar de uma empresa pela outra. E isso, de fato, vai impactar o que se espera de um líder, né? Como é que eu vejo ali o que significa um bom líder ou não. Então, existem variações, né, entre empresas. Tem empresas que são, de repente, mais agressivas em termos de resultado, né, que vão puxar muito para esse lado, que, de repente, vão esperar uma agressividade comercial mais alta de um líder, né? Vai ter ali, de repente, valorizar uma comunicação mais direta, ao ponto, né? E, às vezes, talvez uma preocupação um pouco menor ali com o bem-estar das pessoas. Isso pode ter influência da cultura da empresa. Tem outras que podem valorizar isso de uma outra forma. Então, a cultura da empresa, ela está muito associada, como eu falei, com o que se espera em relação ao líder, e isso vai exigir, né, que diferentes habilidades aí, ou seja, as habilidades vão ter diferentes pesos, né? Dependendo você do tem caso. habilidade, mas em algum ambiente você precisa atuar mais naquela habilidade, aí você muda de empresa e aí a outra habilidade você precisa reforçar mais. Claro. Eu acho que tem um conjunto de habilidades que vai ser necessário em qualquer organização, né? Você tem como fazer uma listinha das principais habilidades de um líder pra gente? Pra gente não, pro nosso público que está louco pra saber. Claro. Não, claro, acho que tem um conjunto de habilidades super importantes ali, são muitas, mas eu acho que tem algumas que são essenciais. Eu acho que uma delas é a habilidade de escuta, né, e de conexão com as pessoas, né? Saber ouvir, saber entender outro. Quando a gente fala de um líder, né, e não um chefe, né, mas o líder que envolve as pessoas, etc., e está preocupado com o desenvolvimento delas, isso tem a ver com essa habilidade de escutar, de entender o outro, né, de demonstrar empatia, né? Até porque esses elementos vão ajudar a criar relações mais próximas, relações de confiança, que também é uma habilidade importante. Puxa, como é que eu estabeleço relações próximas e de confiança com as pessoas? Então, essa habilidade é uma habilidade essencial, esse conjunto aqui de habilidades, né? Além disso, o líder ele vai ter que ser capaz de se comunicar bem, né? O líder muitas vezes vai ser o porta-voz, né, ali para o seu próprio time de, puxa, quais são as estratégias da empresa? Vamos conversar sobre isso, vamos trocar ideias, vamos pensar junto, tá? Então, o líder precisa saber se comunicar, precisa saber fazer bons alinhamentos e combinados com o time, né? Quem sabe combinar bem as coisas, deixar claro o que se espera, né? De uma forma clareza objetiva, é muito clareza, importante. transparência. Eu acho que esse aspecto é importante. Essa atenção ao desenvolvimento do outro é uma habilidade fundamental. O líder precisa entender que ele vai ser alguém que vai incentivar, estimular e dar condições para que a outra pessoa cresça e se desenvolva também. E não tenha né? medo disso, né? E não tenha medo. Então, acho que tem muito esse lado do
ajudar o outro a crescer. Agora, além disso, o líder também não pode se desconectar dos resultados que precisam ser entregues. Eu ia falar disso, né? Tudo que você está falando é perfeito, mas existe uma antagonia aí muito grande, porque a empresa pressiona muito as pessoas, né? Sim. E aí, para você manter uma mente saudável com a equipe e também conseguir entregar os resultados que a empresa pressiona, o líder é completamente pressionado. Sem dúvida. Então, tem aí um balanço de pressão e pessoas que eu acho que entra o equilíbrio emocional de novo. Eu acho que a inteligência emocional emocional. Entra a inteligência emocional, mas só a inteligência emocional não basta, né? A pessoa precisa, de fato, né, ter um olho ali no resultado, naquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser entregue. É isso que vai sustentar o negócio, é isso que vai permitir que a empresa se mantenha, se sustente, né? Ao longo do tempo e viabiliza todas as outras coisas. Então, isso é uma coisa que não pode ser descuidada, né? A grande questão é como que o líder vai conseguir chegar naqueles resultados, né? Que é através da pressão pura, da cobrança e de determinar o que precisa ser feito e vamos lá, gente, tem que entregar, tem que fazer isso, aquilo. Ou se é o líder que vai ajudar, vai compreender ali, puxa, quais são as oportunidades para cada pessoa se desenvolver, Mapear como é que eu ajudo, pessoas. como é que eu mapeio, entendo, como é que eu ajudo, como é que eu desafio essas pessoas, tendo em vista aquilo que eu conheço sobre elas e aonde eu, como líder, enxergo que ela pode chegar. Perfeito. Né? Regulando um pouquinho esse grau de desafio, para que a pessoa sinta algum grau de pressão, uma pressão saudável que faz ela ir além do que ela mesma acredita. Eu acho que isso é importante. O papel do líder de mostrar, puxa, você consegue ir além do que você mesmo acredita. Eu confio em você. Então vamos lá, vamos em frente. Essa energia de fazer com que o time cresça, né, e se empodere para atingir os resultados é o desafio da liderança. É fácil? Não é. Não é fácil. Os resultados geralmente são desafiadores, né? Temos lá metas e números que são desafiadores de ser atingidos. Mas o líder não pode se colocar na figura do super-herói. Eu que vou atingir os resultados, né? O líder, no fundo, o resultado do líder é o conjunto de resultados da equipe. Né? Ele em si, o resultado dele sozinho, teoricamente, é pequeno, né? Quem vai entregar, de fato, são as pessoas do time. Por isso que ele conseguir criar esse senso, né, de time e esse interesse das pessoas em conquistarem aquilo que precisa ser feito de uma forma mais colaborativa e as pessoas se sentindo parte das decisões, se sentindo parte, né, desse propósito maior. Eu acho que esse é o grande desafio da liderança, né? É difícil? Sim, até porque, puxa, são diferentes personalidades, diferentes perfis com seus próprios interesses ali em jogo, então dá trabalho ser líder, né? Então não é uma coisa simples, só sentei na cadeira de liderança, pô, tranquilo, agora é só comandar. Agora é só mando. Acho que é assim, dá trabalho. Quem escolheu ser líder, né, precisa ter essa consciência. Então, eu vou até dar um recado aqui, ó. Você que escolheu ser líder, né, eu acho que é importante você ter consciência de que você vai ter que enfrentar o desafio, né, de se desenvolver, de descobrir suas principais competências e crescer ali, porque, no final das contas, né, você aceitou esse desafio da liderança, então agora você vai ter que, né, lidar com as pessoas, lidar com o resultado, lidar com o seu gestor e lidar com uma série de aspectos que fazem parte, né, da responsabilidade de um líder, né? Muito bom. Agora, a gente se fala muito sobre a liderança feminina, a mulher no mercado de trabalho, que está cada vez mais... Existe para você, quando você faz um treinamento, quando você pega os mentores, tem ali uma diferença entre o líder masculino e o líder feminino? Legal. E existe realmente algum tipo de trava nas mulheres ali para que elas possam crescer mais? Isso é de fato uma realidade para você ou não? Legal. Quando a gente olha os números ou olha estatisticamente lá, quais são geralmente as características, traços de personalidade, né, do público masculino, do público feminino, né, estatisticamente as diferenças não são tão grandes assim, né? Então, pessoas que são mais sociáveis, menos sociáveis, pessoas, né, que são mais organizadas e menos, né, e mais flexíveis. A gente tem, vamos dizer, uma distribuição semelhante, né? Só que na prática
a gente percebe, sim, algumas diferenças, sem generalizar, até porque, puxa, não é assim, todas as mulheres se comportam de um jeito, os homens do outro, não. A gente tem, né, em ambos os grupos, diferentes perfis e personalidades. Mas tem algumas, talvez, algumas tendências, digamos assim, que a gente percebe. As mulheres geralmente têm mais facilidade de demonstrar ali tato, atenção com as outras pessoas, interesse ali em ouvir, se conectar, interesse né? real, Talvez né? um interesse mais real, né? Essa acho que é mais Uma natural, empatia, talvez? né? Ali a empatia, né? Se conectar, né? Entrar mais em aspectos ali da vida pessoal da outra pessoa, às vezes é mais natural, né? Isso acontece, não todas, né? Claro, mas isso acontece de uma maneira um pouco mais natural para algumas mulheres, do que eu percebo, né? Às vezes a gente vê assim mulheres que gostam muito desse lado de trabalhar de uma forma organizada, vamos seguir ali as regras, vamos seguir o combinado. Talvez o senso de responsabilidade fica bem presente ali também no público feminino, nas líderes femininas e tal. E um ponto que eu vejo que pode ser talvez mais desafiador ou talvez menos evidente é a forma como lida com riscos, né? O lado da ousadia, de dizer, não, deixa que eu resolvo. Então, se sentir pronta para um próximo passo. Às vezes eu percebo que os homens, né? Tem uma posição abrir uma posição aqui de diretoria, de gerente. Eu vou. Eu vou. As mulheres, não, acho que eu não estou preparada ainda, preciso preparar melhor. Então a gente vê uns vieses, assim, né? Das mulheres, talvez um pouco desse senso de responsabilidade, quererem, sabe, se preparar muito, às vezes achar que ainda não está pronta, tal. E a gente vê muitas vezes os homens, não, eu vou, deixa que eu vou, né? Então, talvez uma facilidade um pouquinho maior para assumir alguns riscos, né? De carreira, se expor mais, dar opiniões mais contundentes ali e tal. Isso pode ser um pouquinho mais natural para os homens. Mas a gente vê hoje, né, mulheres em posições de liderança que aprendem a fazer isso, né? Aprendem a se expor, aprendem a se colocar, aprendem a usar mais o seu poder de influência, né? Que às vezes é mais natural um pouquinho para o homem, sabe? Interagir com os outros, fazer ali conversar, uma captar politicagem, percepções, um pouco mais do lado político no bom sentido, sim, lógico, assim. Lógico. E às vezes as mulheres investem um pouco menos nisso, no networking, sim, coisas assim. Mas eu acho que aos poucos, né, dentro do mundo corporativo, as mulheres estão percebendo aí que elas são capazes, né? São capazes e precisam muitas vezes se expor mais e acreditar mais em si mesmas para que elas evoluam. Então, eu acho que essas são as diferenças que estão tudo ajustável, digamos assim. Eu acho que são algumas diferenças que a gente vê. Lógico que tem mulheres que têm uma super facilidade de se colocar, etc. Mas são pontos que, falando acho que das centenas, milhares de pessoas com quem eu já trabalhei individualmente, a gente vê que alguns receios são mais comuns no público feminino, alguns outros receios são mais comuns no público masculino. Pércio, mas eu já vivi no mundo corporativo e ainda existe também uma coisa de ambientes que tem muitos homens e uma mulher líder. Existe, né? A mulher tem que ser muito corajosa também, porque ainda existe aquele olhar de subestimar a mulher, de falar, fica quieta aqui, seu lugar é na cozinha, estou sendo muito clara aqui, né? Então, a gente ainda tem que vencer muito isso. Você enxerga isso ainda hoje? Ou você acha que isso tem melhorado? Eu ouço, né, de vez em quando, de mulheres executivas, né, nas interações individuais, alguns comentários, né, assim, puxa, eu sou a única líder, ou tem poucas líderes mulheres num grupo, né, de muitos homens ali. Que é uma realidade na ainda alta hoje, direção da empresa e tal. E às vezes eu ouço mulheres falando assim, puxa, parece que eu dou uma opinião que é menos levada em consideração, aí vai meu colega falar a mesma coisa e a dele é mais aceita. Eu acho que ainda tem um processo de evolução natural. Sim. Aí, que eu acho que tem, talvez por parte dos homens aí, repensar, ressignificar um pouquinho esse lado, e talvez das próprias mulheres, puxa, como é que eu posso me colocar de uma maneira aqui melhor, como é que eu posso criar uma proximidade, uma confiança ainda maior
né? Ou como é que eu posso me preparar ainda melhor para que isso facilite com que eu tenha ia te minha voz perguntar. ativa. Se você tem uma mentorada, o que você aconselha para que ela faça quando ela percebe que isso acontece com ela? Legal, legal. Eu acho que, tem alguns pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, eu acho que tem essa questão de se sentir bem preparado e bem confiante para que você se coloque lá de uma maneira que você transmita confiança, né? Ou seja, muitas vezes com base em dados, com base nas suas análises, se preparar bem, entender bem a opinião e a percepção das outras pessoas. Então tem uma lição de casa que pode ser feita antes de, sabe, reuniões importantes e tudo mais, que passa por, né, estudar bem, construir bem seus argumentos, né, ter bom embasamento. E também, antes, conhecer também e se aproximar dessas outras pessoas que vão estar presentes, de uma forma que você já saiba antecipadamente o que é importante para o outro, o que o outro ali valoriza, o que ele espera e tal. Para que você possa fazer uma boa construção e tenha um bom posicionamento, né? E eu acho que em alguns momentos, eu acho que cabe o tal do feedback para as pessoas onde você percebe uma maior resistência, né? Então, se tem ali uma pessoa especificamente que você percebe que é mais resistente e tal, eu acho que nós como profissionais, como líderes, precisamos, né, trazer esse ponto ali para uma conversa individual, né? Sim. Onde a pessoa pode dizer, olha, eu percebo que nas reuniões, né, quando eu me coloco, geralmente você é mais resistente ou mais crítico quando eu trago minhas opiniões, né? Ou seja, você declarar isso para que a pessoa tenha essa clareza, essa consciência, que às vezes não tem, né? Às vezes a pessoa não tem essa consciência de que está sendo mais crítico em relação a uma pessoa do que outra. Então, acho que a conversa geralmente é um ótimo caminho para a gente trazer à tona esses assuntos. E principalmente a mulher está sempre embasada. Assim como o homem também tem que estar, né? Também. Mas como a mulher tem esse perfil mais de intuição, acho que muitas vezes a mulher vai com aquela coisa que muita gente fala que é achismo, mas não é. É o tal do feeling, e que isso num ambiente corporativo não resolve. Eu acho que não resolve explícito, assim. Você tem que estar embasado. Eu acho que o feeling, ele é um ingrediente legal, importante ali. Só que ele não pode vir sozinho. Exato. Né? Eu acho que só o feeling, aí parece fica um achismo. vazio, isso. Mas eu acho que assim, puxa, tem essas evidências, esses elementos aqui, assim, assado. Perfeito. E além disso, eu tenho um feeling. Eu acho que isso pode casar bem, sabe? Não adianta você falar, o meu feeling, eu tenho um sentimento, aí a pessoa vai olhar, não cabe. Eu tenho um feeling que a gente tem que lançar um novo produto. Assim, né? Pô, mas é porque eu sonhei. Aí não cabe no ambiente corporativo. Aí eu acho que não. Ô, Pércio, que conselho você daria para você, sei lá, no começo de carreira, com a tua vivência hoje, se você pudesse falar com o seu eu lá do comecinho, que conselho você daria para você? Legal. Bacana. Eu acho que, pensando ali no começo de carreira, né, eu acho que tem uma coisa importante que eu acho que vale talvez para muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, é que eu comentei, né, que eu assumi, né, uma posição de liderança cedo ali, liderando pessoas mais velhas que eu, inclusive, e tal. E eu acho que tem uma questão da gente não querer resolver tudo sozinho, né? Eu falei, não, eu me viro, eu vou lá, vou estudar aqui, assim, assado. Pedi uma opinião ou outra para alguma pessoa, mas eu tive que, sabe, quebrar pedra ali e descobrir o jeito de liderar com pouca ajuda, com pouco apoio, né? Às vezes com aquela sensação, não, eu sou capaz, eu resolvo. E eu penso assim, puxa, se eu tivesse recorrido a outras pessoas, tido mentores, né, pedido mais ajuda, mais apoio e tal. Mostrando a sua vulnerabilidade. Mostrando vulnerabilidade, ou então, sabe, com ao menos uma sensação assim do, não, um pouco do ego ali, não, eu sou capaz, então não vou pedir ajuda. Eu acho que isso acaba atrapalhando, né? Às vezes o excesso de autoconfiança ali, de que você vai dar conta que eu sei o que eu estou fazendo, às vezes pode fazer com que a gente até se desenvolva mais devagar, né? O limite às nossas experiências. Então, sabe, ter um mentor, pedir ajuda, né? Envolver outras pessoas, ter parceiros aí que vão ficar, inclusive, contentes de te ajudar nesse processo de evolução, eu acho que é uma coisa que teria me ajudado lá no começo, sabe? Pércio, tem problema falar eu não sei? Eu acho que não. Né? Eu acho que não tem problema a gente reconhecer que a gente não vai ter todas as respostas, inclusive como líder, né? Claro que tem situações ali que fazem parte direta do seu trabalho,
né? E que, puxa, como é que estão as vendas aí, diretor Você tem que comercial? saber. Não sei, pô. Talvez, essa não, né? Não, Esse tipo tem algumas respostas ali que, de fato, os gestores, os executivos, eles têm que saber, né? Lógico. Quando é parte direta do Do trabalho trabalho. deles, coisas Sim. que tem a ver com, pô, tô ciente do que está acontecendo e tal. Agora, ter resposta para todos os problemas, como a gente vai resolver tal problema, qual é o melhor caminho daqui para frente? não sei, vamos Puxa, resolver de repente, juntos. eu não sei, né? Eu não sei agora, só um não sei sozinho, Sim. às vezes ele pode pegar mal. Não sei. Acabou a conversa, é ruim. Agora, não sei, mas puxa, eu posso reunir essas informações, podemos conversar de novo sobre esse assunto? Depois eu te procuro para te trazer essa resposta, tal. Então, eu não sei, acho que associado com o interesse em trazer aquela resposta, ou até mesmo dizer, olha, eu não sei porque isso não é a minha expertise, mas eu acho que tem uma outra pessoa que pode te ajudar melhor. Aí o não sei tem que ter uma continuação, né? Perfeito. Não dá pra Que só mostra- falar não eu queria sei e chegar. acabou. acho que não sei, acabou, pode pegar Mas meio tudo mal, bem né? falar, eu não sei isso Claro. agora, neste momento, e eu vou buscar ajuda. Claro, inclusive para o próprio time, né? O líder, às vezes, tem aquela coisa, o super-homem, ali, super-mulher, que tem que ter todas as respostas e saber de tudo, né? Eu acho ruim, isso até pode forçar o líder a tomar decisões ruins, né? Sim. Se ele não sabe, não tem Então, certeza. tem hora que você fala assim, gente, não sei, vamos pensar junto? Ou então, puxa, vou ter que parar, analisar e refletir sobre isso para que a gente possa discutir. Eu acho que isso é muito importante, o líder que tem essa tranquilidade de, em alguns momentos, dizer, não sei, tô inseguro com esse caminho, né? Tô meio perdido, precisamos pensar melhor sobre esse assunto. Porque Eu faz acho que isso parte faz de ser parte. líder e faz parte de ser humano, né? Porque se você nunca está inseguro com nada, você também não está sendo um líder, nem um ser humano e nada. Com certeza. Exatamente. Com Pessoal, certeza. pro pessoal de casa, você tem algum livro, filme, série que inspiram os líderes? Legal. Ele já trouxe, acho que uma Tenho lista. sim, eu vamos trouxe lá. até uma... Gente, eu papel anotei e caneta. Anotei alguns aqui. Não, então, tem alguns livros que eu acho que são interessantes. Livros e filmes, né, que eu acho que são interessantes. Tem um livro que tem a ver até com o assunto inicial que a gente conversou aqui, que foi essa questão de liderar a si mesmo, liderar outras pessoas, liderar um negócio e tal, que chama Pipeline de Liderança, do Han Charan. Esse é um livro muito legal para quem quer entender mais sobre liderança, entender de fato qual é o seu papel, como é que você pode se desenvolver como líder. Eu gosto desse livro, é uma boa sugestão. Depois você manda pra gente, a gente vai escrever. Legal, a gente vai legal. deixar inscrito no nosso feed, Claro. acho legal. Como a gente falou de feedback também, tem um livro muito... que eu acho que é interessante, é um livro rápido, direto ao ponto, que se chama Preciso Saber Se Estou Indo Bem. É um livro que ensina como dar e receber feedback. É importante a gente aprender a receber feedback também, né? Exato. Do Richard Williams. Então, é um livro que eu recomendo, inclusive para muitos profissionais. Pera, eu quero aprender a dar feedback. Eu falo, dá uma olhada nesse livro aqui. Para quem vai assumir posições de liderança, vai fazer uma transição, vai mudar de carreira, eu acho que para líderes em geral é um livro importante, chama Os Primeiros 90 Dias, que é um livro bacana, sabe, para quem está prestes a assumir uma nova posição ou uma posição de liderança. Esse livro é do Michael Watkins. Gosto muito dessa abordagem desse livro. Esse é um livro que eu recomendo muito para profissionais aí que estão... Que são os tais dos 3 meses, né? Que são os primeiros 3 3 meses, que tem ali uma técnica, uma estratégia para que a pessoa comece bem, né? Isso eu trabalho com coaches, pessoas que eu preparo para entrevista. Eu gosto de trazer esse livro. De filme, tem um que é o Coach Carter, que eu acho que é legal para ver como é que é um líder em ação. Aqui muito associado com o coach esportivo, que é, né, um treinador esportivo. Legal. Que é muito bacana. Ver ali os desafios. Tem muitos desafios de liderança que fazem parte, né, de lidar com um time. Muitas pessoas, personalidades diferentes. Tem que ter o resultado, tem que entregar. O esporte é um bom exemplo, né? Esse é muito legal, então um filme legal. E série, tem uma que chama Ted Lasso. Que Ted Lasso? Ted Lasso. Lasso com 2 S's. Que também é de um técnico de futebol. É uma série que eu tô começando a me conectar agora, muito interessante. Bom, vamos no bate-bola agora? Bora, você Então, vamos lá. A começa. gente fala uma palavra e você fala outra. Tá bom. Tá. Uma palavra só? 2, 3. Uma frasezinha. Esse Uma é frase da curta. Uma Natália. frase. O meu eu vou criar agora. você Uma tá- frase. Tá bom. Dá o lápis pra você criar, se quiser. Vamos lá. Empatia.
Empatia é uma habilidade essencial de qualquer líder. Arrogância. Arrogância é excesso de autoconfiança e pode ser muito danosa, né, para os relacionamentos e para a própria reputação da pessoa. Sabedoria. Olha, sabedoria eu acho que é algo que a gente vai percebendo e desenvolvendo ao longo da vida, né? Desde que a gente fique atento com, de fato, quais são os aprendizados que a gente já teve e, principalmente, quais são os novos aprendizados que a gente quer ter. A gente não pode parar nunca de aprender. Desafio. Acho que o desafio é um combustível para que a gente consiga ir além, consiga se superar, consiga conquistar as coisas, né? Então, o desafio ele não pode ser um obstáculo. Eu acho que ele, se a gente conseguir enxergar os desafios como motivadores para que a gente avance, eu acho que é a melhor forma de vê-los. Excelente, adorei. Você, Lu, Pércio, vamos tem lá. uma única coisa para te perguntar. Tá bom. Perguntar não. O Pércio líder, ele é em uma ou poucas palavras? Boa. Eu acho que talvez empático e interessado em escutar e principalmente em ajudar as outras pessoas a se conhecerem e se desenvolverem como profissionais para que aumentem o impacto que elas geram aí ao seu redor. Olha, Perfeito. Adorei, gente. Nossa, Perfeito. Pércio, eu amei ter você aqui. Foi muito legal, Eu né, tenho Lu? mais várias perguntas, então depois eu vou te mandar um WhatsApp. Fica à vontade. Contrate o Tem várias Pércio. perguntas. Pércio, Manda você quer- mensagem. Pércio, você quer dar algum recado, alguma coisa? Quer dar algum recado do que você tá fazendo, que você não tá, ou legal. não? Ou repete as suas redes de novo? que Legal. Bom, quem quiser se conectar comigo pode acessar lá o Pércio Cordeiro, lá no Instagram, no LinkedIn. Quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, aproveita e vê lá um pouquinho, né, da minha trajetória, dos trabalhos que eu realizo. Vai ser um prazer. Podem me mandar mensagem aí nas redes sociais. E os trabalhos que eu tenho feito atualmente são muito voltados para liderança, seja empresas, seja pessoa física, né? Tá. Então, quem tiver interesse em conhecer mais meu trabalho, eu vou estar à disposição, né? Eu trabalho muito com mentoria, coaching de executivos, preparação para entrevista, treinamentos e assessment, né? Que são as avaliações de perfil, que ajudam muito, né, no autoconhecimento. Vai ser uma satisfação. Uma última Que bom. pergunta final, porque fiquei com a dúvida. Você ajuda também nessa coisa de mudança de carreira? Sim. Como a mudança de carreira envolve essa questão de se perceber, do autoconhecimento, entender o que é importante para mim e tal, a essência ela é muito parecida, né? O ponto de partida ali para que a gente trabalhe uma transição, ela é parecida. Então, eu gosto muito de a gente investigar um pouquinho mais o autoconhecimento e, em cima disso, fazer um plano. Né? Legal. O que eu posso fazer agora para que essa transição de carreira seja para quem quer mudar Totalmente, de carreira. essa é a minha pergunta. Quem quer ser promovido, quem quer mudar, ou quem está numa fase de transição e quer ali se recolocar, são oportunidades que a gente tem na nossa carreira, na nossa vida, Sim. de repensar qual é o nosso próximo passo, para que o próximo passo não seja uma coisa automática sem pensar. Eu acho que quando a gente para e pensa, qual é o próximo passo que eu desejo? Não o que a empresa vai escolher para mim, qual que eu quero. Sim. Né? O que eu vou construir para gerar esse próximo Não, passo? mas Eu e acho que é fora muito da importante. empresa? Uma pessoa que está hoje no mercado corporativo e fala, Pércio, é o seguinte, eu quero mudar completamente, eu vou ser chefe de cozinha. Você consegue Sim, ajudar nisso? Eu acho que sim, porque tem a ver com essa... Qual é a contribuição que a pessoa quer dar para o mundo, quais são Legal. suas habilidades, o que ela Perfeito. enxerga, o quanto ela está disposta a lidar com risco, né? Sim. Que isso é uma coisa importante no mundo de hoje. Então, tudo isso tem que estar na balança para que a Perfeito. pessoa tome uma decisão consciente e não assim, não aguento mais, vou largar tudo. Até Ou porque, até porque o CLT caiu o salário, né, todo mês. Quando você vai empreender, você tem desafios bem complicados, né? Sem Pércio? dúvida. E aí tem a questão das pessoas que às vezes querem tomar uma decisão, sabe? Não aguento mais, vou mudar, vou pedir demissão e depois eu vejo. Vamos fazer um plano para isso. E aquelas pessoas também, não, mas aqui na empresa, né, eu sou valorizado, não gosto muito, mas aqui tem o meu ganha-pão. Aí a pessoa fica muito presa ali e no fundo ela pode se arrepender, né, Sim. de não ter sido um pouco mais ousada. Então essas reflexões de carreira são muito legais, né? Acho que é importante para todo mundo, em alguns momentos, passar por essas reflexões. Muito bom. Maravilha. Antes da gente encerrar, vamos dar nossos recados? Lu? Vamos, rapidíssimo, né? Isso. Bom,
aqui, Blá Delas, Elas, né? Aqui no YouTube. Deixa seus comentários. Fala o que vocês acharam do... Gente, o Pércio é o máximo, viu? Quem quiser fazer qualquer tipo de transição, né? Ou repensar aí, pode chamar o Pércio, que ele é o máximo. Deixa os seus recados, aciona o sininho, vai lá no Instagram. Qual é o nosso Instagram, Lu? Bladelas Oficial, vai no Spotify, que agora a gente tá lá também, tá bom? Não deixa de ouvir a gente. Exatamente. Como a Lu falou no começo, são 2 entrevistas agora por mês, então vai ter muito mais conteúdo. Nós estamos preparando coisas muito legais até o final de 2024, vai ser o máximo. Para compartilhar com vocês tudo que a gente puder de conhecimento, de vida. Acessa a gente. É isso aí, tá bom? Pércio, eu amei, né, Lu? Que delícia ter o Pércio aqui, né? Se quiserem mandar perguntas, mandem pra gente lá e a gente pode pensar em até continuar esse papo. Quem sabe a gente faz o Pércio 2, né? Então. Né? A gente faz uma roda de conversas daqui a pouco com o Pércio, né? Muito bom. Obrigado, Pércio, viu? Foi Obrigada, um prazer. Pércio. Foi muito bom. bom. Foi uma delícia, muitos aprendizados, né? Porque ser líder, não só na vida profissional, mas tudo isso que você falou, a gente pode jogar pro nosso... Como mãe, como pai, né? Em casa, com os amigos, com a família. Tudo é tudo junto, né? E misturado. Então, Com certeza. Então é um aprendizado muito amplo. Obrigada, Pércio. Foi um Maravilha. Eu que prazer. agradeço. Obrigado, viu, Obrigada, pelo convite. Pércio. Muito bom. Muito obrigada. Um beijo, gente. Tchau, gente. Um Tchau, beijo. tchau.